Será se a inteligência artificial entende sobre carros? Hoje no Jabiracar vou tentar conversar com um bot sobre o Gol. Escolhi esse carro para facilitar ao bot, pois tem bastante informação na internet. Roda a vinheta. Hoje vou utilizar um bot de conversa chamado ChatGPT e testar o que ele sabe sobre carros, especificamente sobre o Gol. Primeiro, pedi que ele falasse sobre esse carro. Essa aí foi tranquilo. Falou que é um carro fabricado pela Volkswagen no Brasil desde 1980, que teve versão sedã, perua e que é um carro confiável e econômico. Depois, eu parti para as perguntas mais específicas. Quis saber quais eram as versões mais legais do Gol. E aí que ele começou a dar as informações erradas. Trouxe primeiro o Gol GTI, que é realmente a mais legal, mas dizendo que ele tinha motor 1.8, 16 válvulas turbo, com 150 cavalos, quando na verdade era um 2.0, 8 válvulas aspirado e com 120 cavalos. Depois falou do GTS, dizendo que tinha 100 cavalos, o que é realmente o declarado pela Volkswagen, mas que era um motor 1.6, quando na verdade ele era 1.8. Depois ele falou sobre o G4 e acertou as informações. Em sequência, o Gol City, aquele basicão. Eu acho legal a proposta, mas não penso que a maioria concorde com isso. Agora uma parte em que vocês vão ter que confiar em mim. Pela primeira vez que fiz essa gravação, eu perdi o vídeo e algumas coisas erradas daquela vez eu não consegui gravar. Antes, ele entendia que havia um carro chamado Picape Gol, fabricado até 88, e que depois foi lançado a Saveiro no lugar desse carro chamado Picape Gol. Por isso, eu perguntei aqui sobre a picape do Gol, mas ele já tinha aprendido que era a Saveiro. De errado aqui, só o ponto em que a Saveiro parou de ser fabricada algumas vezes, o que não ocorreu. Depois eu perguntei quais foram os Gols mais potentes da história, e ele se enrolou legal. Mais uma vez disse que o Gol GTI quadrado era turbo, e que os GTI G2 e G3 16 válvulas tinham 160 cavalos, um pouco mais que a realidade. Inventou um Gol GTI 2.0 turbo entre 2000 e 2008, com 200 cavalos, o que também não existiu. E disse que de 2009 a 2016 teve um Gol com motor de Jetta TSI e com 210 cavalos. Seriam Gols bem legais e potentes, sonho de muita gente, mas eles não existiram. Então, eu perguntei por que as pessoas não deixavam like e nem se inscreviam no canal. Ele disse que já era inscrito no Jabiracar e que saía vídeo novo toda semana. Pelo menos isso aí ele acertou. Aí fui perguntar da Paraty, mas sem falar o nome dela. Ele se enrolou mais uma vez. Disse que a perua se chama Voyage, que vocês sabem que é o sedã. Disse que tem 4 portas e que era oferecido como cabine simples ou cabine estendida. Ou seja, ele misturou a Saveiro também. Depois tudo certo, falou que teve motor a gasolina ou flex e que era um bom carro. Então eu insisti, queria uma resposta sobre a Paraty. Mas ele só repetiu o que havia dito da última vez, com a diferença de falar que parou de ser fabricada em 2013, o que é verdade. Só que ele disse depois que ela foi substituída pela Saveiro, sendo duas carrocerias bem diferentes, e óbvio que a Saveiro não substituiu a Paraty. Perguntei qual foi a melhor geração do Gol. Ele até acertou as primeiras datas e separou as gerações como deveriam ser. Primeira até 94, segunda até 2008, mas a terceira ele disse que foi feita de 2017 em diante. Se formos falar do jeito certo, a terceira geração
é a que chamam de Gol G5 até G8, iniciando, portanto, em 2008. Ele não escolheu nenhuma e defendeu todas, com argumentos de confiabilidade nos primeiros e tecnologia no último. O que é uma análise bem óbvia, né? Podia falar isso de qualquer carro. Perguntei depois, então, sobre qual foi o Gol mais esportivo. Ele me falou mais uma vez do GTI, com aquele motor errado, e inventou um Gol 2017 em diante com 1.4 TSI. Motor turbo do Golf com 150 cavalos. Talvez ele tenha pego a informação do Gol GTS, que era um protótipo, mas esse carro nunca foi fabricado de verdade. Pedi para que ele falasse sobre o Gol G3, e ele foi bem preciso na conversa. Não comentou dos motores 2.0, mas acertou os outros. Só que inventou um câmbio automático de 4 marchas, que, infelizmente, nunca existiu na linha Gol. Perguntei dos pontos negativos do Gol G4, e ele foi bem assertivo. Falou do acabamento e conforto, consumo de combustível quando comparado aos concorrentes, e disse que os problemas de confiabilidade apareciam nos carros mais rodados. Daí eu perguntei qual foi o pior Gol já feito, e ele deu a mesma resposta de quando eu perguntei sobre o melhor Gol, e ficou bem estranho. Vou ler aqui. Alguns consideram que as gerações mais antigas são piores devido à simplicidade e confiabilidade. Ele tinha dado isso como um ponto positivo antes. Então ele falou que os mais novos eram piores por ter mais recursos e tecnologias avançadas, o que eu também não acho que seja um ponto negativo. Parece que ele só inverteu a palavra melhor por pior. Aí então eu tentei novamente ver se ele confundia a picape Gol com a Saveiro, mas ele explicou as diferenças entre o Gol e a Saveiro e foi bem assertivo. Para alimentar a confusão do Gol ter 3 ou 8 gerações, eu perguntei ao bot quantas eram. Ele acertou a primeira e a terceira, mas as outras não batiam de ano. O G4, por exemplo, foi até 2013 e não 2017. O que chamam de G5 foi de 2008 a 2012 e não de 2017 até hoje. Perguntei sobre as versões mais legais da Saveiro e ele inventou algumas que seriam bem legais se existissem. Falou da Cross, inventou uma G6 Turbo de 2011 com 150 cavalos e motor 1.4 TSI. Inventou uma G7 Surf, que nas antigas são as mais valorizadas, e criou uma Saveiro R-Line, uma versão que é do Jetta. Não sei se vocês sabem, vou até fazer um vídeo disso nas próximas semanas, mas nossos Voyage e Paraty quadrados foram exportados para os Estados Unidos com o nome de Fox, tendo diversos itens e melhorias que não existiam no Brasil, especialmente falando de segurança. Perguntei então quais eram as diferenças entre o Voyage brasileiro e o Voyage americano. Ele não sabia desse Voyage de exportação e fez a comparação com o Fox nacional mesmo. Perguntei as diferenças então sobre o Volkswagen, que era a Paraty americana, com a nossa Paraty. E ele falou a mesma coisa da pergunta anterior, só mudando os nomes do carro. Aí eu forcei a barra. Perguntei quanto custa uma Saveiro 4x4, algo que não existe, ou pelo menos não originalmente. Ele inventou uma faixa de preço maluca, entre 80 e 120 mil, mas disse que isso pode variar de acordo com a minha região. É mole? Perguntei para ele qual foi o pior motor que já saiu num Gol. Ele deu uma resposta genérica dizendo que cada um tem suas vantagens e desvantagens e que cada um vai ter os seus problemas. Perguntei então as diferenças entre o Gol G3 e o Golf, chamando ele de sapão só para complicar. Ele até acertou que o Golf é um carro mais esportivo, mas disse que existem versões a gasolina e diesel. Golfs a diesel só existem em outros países, não no Brasil, a mesma coisa com o Gol. Ele ainda disse que o Gol G3 só foi vendido aqui, o que é uma mentira.
Perguntei então do Gol a diesel, esperando que ele conhecesse o Gol vendido na Argentina com esse motor. Ele se saiu bem. Perguntei quanto custava um e ele não soube me dizer. E aí finalmente fiz uma última pergunta. Algo que tenho procurado na internet e não encontro. Quais são os nomes das cores do Gol G3, além do cinza urban? Infelizmente, ele só falou as cores e não os nomes de catálogo da época. Se vocês souberem, me deixe aí nos comentários, por favor. O que achou do vídeo? O bot entende um pouco de carros? De onde que ele tirou aqueles gols muito potentes e que são um sonho de muitos? O que eu deveria perguntar para ele num próximo vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.